O terceiro episódio de Dragon Ball Daima foi até o momento o episódio com menos conteúdo relevante para o universo de Dragon Ball. Se no primeiro episódio nós tivemos aquela enxurrada de informações, tanto sobre a origem de algumas raças, como a existência de novos personagens nunca citados antes, e se no segundo, ainda que muito focado no humor, mas ainda confirmando e também adicionando mais outras coisas novas, o terceiro episódio não trouxe nada demais nesse quesito. Não tivemos personagens novos e nem sequer alguma informação relevante que não nos tinha sido passada antes. Mas ainda assim, isso não significa que esse episódio foi ruim, bem longe disso. O enfoque na comédia que foi dado foi muito bom, e apesar de esse ter sido um episódio bem focado na comédia, pela primeira vez nós vimos uma cena de ação com o Goku Mini ali, além de termos entendido melhor nesse episódio como funciona a viagem ao Makai e, por consequência, vimos o mundo dos demônios pela primeira vez, de forma mais clara, obviamente. A partir desse terceiro episódio é onde provavelmente o anime vai engatar de vez, já que esses 3 episódios iniciais já nos apresentaram tudo o que precisávamos saber, e a partir de agora o Daima pode seguir contando a sua história. Pois bem, sem mais delongas, vamos direto para a análise do terceiro episódio de Dragon Ball Daima. Esse terceiro episódio de Dragon Ball Daima teve muito da carga humorística elevada aqui. Todo o caminho dos personagens para alcançarem o Makai foi em cima de piadas, e como não poderia ser diferente, essas piadas em boa parte se utilizavam do Goku. E aqui entra um ponto interessante de se observar, que é justamente como a piada em cima da infantilidade do Goku tem um tom completamente diferente se compararmos o Super e o Daima. Eu já disse diversas vezes nesse canal que eu não sou hater do Dragon Ball Super. Eu não odeio o Super como boa parte das pessoas que tentam apontar as incoerências dessa fase atual do Dragon Ball, e muitas delas nem sequer viram o Super de fato, no máximo viram ali o episódio final, que foi a luta do Jiren contra o Goku, que foi o que ficou mais famoso, mas não viram o anime como um todo e tampouco leram o mangá, né, obviamente. Porém, eu não odiar o Super também não significa que eu ame a fase atual de Dragon Ball. O Dragon Ball Super é uma montanha em questão de qualidade. Em alguns momentos temos conceitos geniais sendo apresentados, e em outros temos conceitos bem fracos. Mas a pior das falhas de Dragon Ball, na minha opinião, foi a descaracterização do Goku. O Vegeta também passa por isso, mas de uma forma mais leve. Mas o Goku, mais no anime do que no mangá, perdeu parte da personalidade que tornava esse personagem tão único. E tudo bem, boa parte dessas cenas ridículas que descaracterizam o Goku vem do anime. No mangá ele não é tão infantil quanto ele é no anime. No caso, a infantilidade dele no mangá se aproxima mais do que ele tinha de infantilidade no Dragon Ball Z, porque ele é sim um cara meio infantil, mas no Dragon Ball Z nós vimos a evolução do Goku. Nós vimos que apesar dele continuar um cara bem ingênuo, bem inocente e de coração puro, ele ainda assim trata muitas das coisas com seriedade, algo que está muito mais presente no mangá. Porém, até mesmo no mangá do Super você vê que tem uma certa descaracterização no que tange a maturidade do Goku no design dele. Olha para esse Goku do Dragon Ball Super e compara com ele no final de Dragon Ball Z. Lembrando que o mangá atualmente está mais ou menos 1 ano de alcançar o final de Dragon Ball Z. Isso na linha cronológica de Dragon Ball, obviamente. E é nítido que o Goku do Super meio que parece mais jovem, nem parece que o cara é um homem de quase 40 anos. E nesse sentido também existem as piadas que são feitas em cima do Goku. Piadas essas que tínhamos no Dragon Ball Z, mas que tinham sentido com a personalidade do personagem. Diferente do anime do Super, que reduziu o Saiyajin a uma pessoa burra que tem atitudes completamente infantis o tempo inteiro. E aqui no Daima eles podem extravasar o quanto quiserem nesse lado mais bobo do Goku, justamente por aqui ter mais sentido em fazer esse tipo de piada. Quando eles chegam naquele peixe enorme e o Kaioshin alerta o Goku para não irritá-lo, para não chamá-lo de peixinho dourado, e aí o Goku continua fazendo piadinha, continua falando meio que sendo burro, entre aspas, faz sentido porque aqui ele é uma criança e não fica estranho como fica em diversas partes do anime do Super. Além de que lembra bastante também o Dragon Ball clássico, onde o Goku não tinha discernimento de nada, tanto por ser uma criança quanto por não ter tido contato com a civilização durante muito tempo. E esse episódio teve umas ceninhas interessantes de referências, como por exemplo ele sobrevoando a estátua do Daburá. A gente vê que o Daburá realmente era bem popular no Makai, afinal ele era o rei, né? E dado o seu poder, dá pra ver que ele governou muito bem aquele mundo, não à toa que eles construíram aquela estátua gigantesca. E eu gostei bastante dessa ceninha, traz um senso bem orgânico pro Makai em si. Dá pra ver que mesmo nós, leitores e espectadores de Dragon Ball, nunca tendo visto o Makai em si, ele ainda tava lá, e de fato tinha todo um universo à parte onde o Daburá governava ali.
Você sente um senso mais orgânico, de fato. Mas o que faz esse episódio brilhar de fato é que ele nos deu um gostinho da ação que teremos nesse anime. E como ela vai funcionar aqui. Já que após chegarem em um lugar para passarem a noite, o Kaioshin e o Glório vão ali para um bar, já que o Goku tava com fome, e ali nós vemos que alguns seres tentam arrumar confusão com eles, justamente pelo Goku não ter orelhas pontudas, eles identificarem que ele não é de lá, ele não é um ser daquele universo, e o que mais me surpreendeu nessa cena foi justamente o Glório ser o primeiro a bater nos caras. Eu pensei que ele seria o tipo de personagem que não teria qualquer aptidão pro combate corpo a corpo, e que ele ia se garantir apenas no uso daquela arma que ele carrega. Mas nós vimos o quanto ele sabe se defender, e depois que o Glório bateu nos caras, é aquilo, né? Briga de bar, é todo mundo saindo no soco. E aqui nós tivemos um pequeno vislumbre de como as lutas vão funcionar nesse anime, já que, como eu digo em todos os vídeos, o foco desse anime em momento algum vão ser os poderes de luta altíssimos que tínhamos em Dragon Ball Z e que temos em Dragon Ball Super. E sim, uma aventura mais contida. Existe um filme de Dragon Ball GT chamado O Legado de um Herói, o qual tem uma vibe bem parecida com o Daima, e que mostra pra gente como os combates vão funcionar. Já que esse filme é protagonizado pelo Goku Jr., um descendente do Goku, que é aquele personagem que aparece no final de Dragon Ball GT, lutando no torneio de artes marciais contra o Vegeta Jr. Eu um dia ainda vou fazer um vídeo sobre esse filme, inclusive, é um filme excelente, é um filme muito bom, é um dos meus filmes favoritos de Dragon Ball, tem uma mensagem muito bonita por trás. Mas nesse filme nós temos níveis de poder muito mais contidos e por conta disso as lutas são bem mais minimalistas, entre aspas, do que em Dragon Ball Z ou em Dragon Ball Super, onde os personagens destroem tudo que vem pela frente. E assim também vai ser com o Dragon Ball Daima, e vimos isso por essa luta. Pelo menos nessas lutas mais básicas contra esses personagens fracos, nós vamos ter bastante dessa questão do Goku usando o cenário a seu favor. Assim como ele fez aqui. Com certeza ele vai usar bastante o bastão mágico também e vai usar técnicas marciais mais pé no chão do que as que vemos atualmente em Dragon Ball. Porém, eu creio que quando se trata de inimigos realmente poderosos, quando o Goku tiver que se transformar e principalmente quando tivermos personagens como o Vegeta e o Piccolo lutando, aí sim a coisa vai escalonar em questão de poder. Técnicas mais poderosas como o Kamehameha serão usadas com toda certeza. Mas por enquanto veremos essas cenas de ação mais pé no chão, as quais eu tenho que admitir que eu gosto bastante. Me lembra muito quando eu assistia o Dragon Ball Clássico quando eu era criança. E eu adorava que boa parte das sagas do Dragon Ball Clássico acabavam ali no torneio de artes marciais. E você via naquelas lutas de Dragon Ball Clássico a demonstração da pura arte marcial ali, né? Naquela época os níveis de poder ainda não eram tão altos, então os personagens eles ainda não tinham todas essas técnicas que eles têm hoje, que são mais sobre-humanas. Então era um combate ali muito mais realista, entre muitas aspas. E aqui em Dragon Ball Daima a gente vai ter um resgate disso. Foi muito bom o Goku enfrentando o pessoal do bar enquanto comia os hambúrgueres dele. Ele desviando de cada golpe como se não fosse nada, mostra que embora pequeno ele ainda continua um gênio dos combates. E nesse mesmo episódio foi citada uma questão que eu ainda não tinha pensado tanto, mas que ao mesmo tempo me gerou mais uma dúvida. No instante em que eles aterrissam no solo do terceiro mundo do Makai, o Goku comenta que aquele lugar é estranho, e é como se o ar fosse tão pesado que isso limitava os seus movimentos. O Glório diz que isso é por conta de um gás que se fazia presente ali, e isso é algo que eu ainda não tinha parado para pensar. Sobre quais propriedades da atmosfera do mundo dos demônios pode afetar negativamente os Guerreiros Z. Será que existe alguma propriedade biológica ou mágica que pode impedir que eles usem alguma técnica específica, por exemplo? E com isso surge a minha dúvida. O Goku diz que o gás daquele lugar limitava os seus movimentos, mas nós sabemos que o Goku é alguém acostumado a lutar em gravidades altíssimas. Sabemos que depois do treinamento na câmara de gravidade, ele elevou sua resistência a um nível muito além do normal. Além de ter treinado em diversas ocasiões, tanto no Dragon Ball Clássico, no Dragon Ball Z e no Dragon Ball Super, na Sala do Templo, a qual é dito ter uma atmosfera bem incômoda. Mas essa é que é a questão aqui. Será que agora, enquanto criança, ele pode resistir a essas mesmas condições? Já vimos que eles tiveram dificuldades para poder reaprender a voar, dado o fato de que, por terem ficado menores, eles têm agora um centro de gravidade diferente e a forma como eles se equilibram é diferente, né? Será que agora existem condições em planetas os quais eles já estiveram que eles não suportariam por serem crianças? Muito provavelmente alguma coisa nesse sentido ainda vai ser mostrada e utilizada em alguma batalha também.
E o final do episódio, assim como ele por inteiro, foi uma piada, né? Foi um tom mais humorístico. Muito provavelmente pela confusão que eles arrumaram no bar, os caras, como retaliação, resolveram roubar a nave, ou melhor, o avião, né? Como o próprio Glório diz, e ainda deixaram uma mensagem ali num machado, né? Com o próximo episódio, muito provavelmente sendo eles tentando resgatar o avião do Glório e indo atrás desses caras. E como dito anteriormente, esse episódio como um todo não adiciona qualquer informação relevante ao universo de Dragon Ball em si. E é um episódio muito mais para você se entreter do que de fato ficar caçando referências e conteúdo novo e original. Ainda assim, eu me diverti muito e eu creio que se fosse para ranquear esses 3 episódios, até o momento eu gostei mais do primeiro, obviamente por todos aqueles fatores que eu citei no primeiro vídeo, o remake das cenas do Z, a expansão do universo de Dragon Ball e toda aquela coisa, que já citei aqui. Depois do primeiro viria esse episódio 3, principalmente pela sequência de ação que tivemos, e o que eu menos gostei foi o segundo, por ele ser mais parado, apesar de ter tido fatores excepcionais como o retorno do bastão mágico. E eu espero que no próximo episódio nós vejamos bem mais cenas de ação, assim como essa que vimos nesse episódio aqui. Afinal, embora eu mesmo diga que esse é um anime mais focado na aventura e mais para resgatar a essência de Dragon Ball, a real essência de Dragon Ball, porque o pessoal fala muito sobre essência, nossa, Dragon Ball perdeu a essência, mas se formos falar de fato de essência de Dragon Ball, a essência, entre aspas, já se perdeu no Z, que a essência de Dragon Ball era a aventura ali. Mas Dragon Ball Daima de fato resgata a essência original de Dragon Ball, que era a aventura. Porém, ainda em Dragon Ball clássico, você tinha sim muitos combates, principalmente a partir do 22º torneio, que é o torneio onde o Ten Shinhan aparece, o negócio começa a ser muito mais focado em combates. E mesmo antes, como eu disse, já tinham muitos combates muito bem elaborados. Como eu disse, Dragon Ball clássico tem combates muito bons. Não é à toa que, como eu comentei no vídeo que eu fiz sobre o Moro em Dragon Ball Super, há uns meses atrás teve uma votação no Japão onde eles votaram nas melhores lutas do Goku em toda a saga Dragon Ball, do clássico ao Super, e a que ficou em primeiro nem foi Goku versus Freeza, que é a que a gente sempre pensa como o ápice da luta de Dragon Ball, mas sim Goku versus Jack Chun. Ou seja, uma luta de Dragon Ball clássico ali, a qual eu tenho que admitir que é uma luta muito boa mesmo. Ou seja, Dragon Ball clássico tinha combates muito bons. E não vai adiantar de nada o Daima trazer a essência da aventura e da comédia se ele não trouxer bons combates. Porque Dragon Ball sempre foi aventura, comédia, equilibrada com um bom combate, com arte marcial ali. E com o nível que essa animação tem, eles têm a faca e o queijo na mão para nos trazer toda essa ação de qualidade no Dragon Ball Daima. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like aí. Nesse vídeo aqui eu tive que improvisar um pouco mais, porque nesse episódio não teve coisas tão relevantes como eu falei, não teve muita coisa para se comentar, pelo menos não coisas que me chamaram tanta atenção assim, né? Como eu disse, o que mais chamou a atenção foi ali o finalzinho, a cena de combate e tudo mais. O episódio foi engraçadinho também, foi bem engraçado na verdade, né? Mas foi um episódio que me pareceu muito mais transição para o que vai acontecer agora, deles indo buscar a nave do Glório e tudo mais. Lembrando que toda semana a gente tem aqui as análises de Dragon Ball Daima. Tudo isso enquanto Dragon Ball Super não volta o mangá, né? Quando o mangá de Dragon Ball Super voltar, eu também vou ter sempre aqui análise sobre os capítulos de Dragon Ball Super. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, valeu e falou!